Olá, mamãe. Eu estou aqui para deixar uma mensagem porque hoje, Dia das Mães, segundo domingo de maio, 9 de maio de 2021, talvez eu não teria motivos para ficar feliz, né? Primeiro, por ser mãe e segundo, por ainda ter a minha mãe, né? Se eu tivesse perdido a minha mãe, a vida continuaria. E eu teria que continuar celebrando a vida, porque enquanto a vida há esperança e nós temos que continuar sempre apegados nas mãos de Deus. A nossa fé, aquela fé que nós professamos durante toda a vida, antes de termos essa provação, de perdermos um ente querido, é essa fé que deve nos segurar e nos manter agora. E essa fé eu tenho certeza que vai realmente segurar, né, um pouco mais essa onda de tristeza. Então vamos nos lembrar que a alegria é um remédio para os ossos. Provérbios. Vamos nos lembrar que somente Satanás tem prazer na morte do ímpio, na dor, no sofrimento e na morte mesmo dos demais filhos de Deus. Vamos lembrar como Deus tem sido bom para conosco. Se Ele poupou a sua vida, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Mamãe querida, se Deus poupou a sua vida, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito. E eu louvo a Deus porque eu sempre ouvi isso. Eu escrevi no Face, uma das poucas coisas que eu escrevi mais fortes recentemente, né? Mais um mês, mais ou menos, por ocasião da situação, que você dizia, né? Só lá no céu que eu vou plantar as uvas e ninguém vai colher minhas uvas. Por quê? Porque nessa vida é assim. A gente planta, a gente semeia, a gente cultiva e depois outro vai colher. Mas essa vida é assim. E quando a gente entende que ser mãe é um pouco disso, é um pouco de dar o que a gente tem de melhor, é ser presente mesmo na ausência. Quantas vezes, quando eu estive longe, né, viajando, nas tentativas de empreendedorismo, esse meu coração se enche de ternura nesse momento. Realmente pensar que eu sempre pude contar com você, mãe, para tudo, até mesmo quando deu tudo errado, quando eu fiz um empréstimo horrível, mal planejado e mal pensado, e só trouxe prejuízos para nossa família. E que você me perdoe, que você me aceitou de volta na sua casa, me deu um lar novamente, que eu tanto precisava, porque é muito ruim viver sozinho, ou mesmo quantas vezes eu comentei até com a minha filha, quantas vezes a gente ia passear sozinha no parque e eu não encontrava sentido, parecia que estava faltando sempre alguma coisa. E eu louvo a Deus, porque não estava faltando o pai dela. Tava faltando a minha família, meu pai, a minha mãe. Infelizmente, né? Não é sempre que a gente acerta. E se fala que casamento é uma loteria, mas não. Casamento é uma coisa de plano de Deus, né? Então, volta pra casa. Mãe, volta pra casa. Mas eu fecho com esse assunto, fecho com isso, né? Que enquanto a vida é uma esperança, a vida é tão difícil, né? Já com alegria, né? Então, se a gente for se entregar para o desânimo, para a tristeza, melhor seria não viver, né? Então, mas isso não é plano de Deus, né? O sofrimento. Então, vamos nos lembrar que sempre que nós pudermos conter um pouco, né? Vamos viver o luto, sim. Mas não vamos perder a nossa alegria interior, né, de confiança em Deus. E é somente essa confiança que nos ajuda a refletir os nossos valores e os nossos papéis num mundo tão ingrato, num mundo tão difícil de se alcançar, né, os verdadeiros objetivos e até mesmo amizades verdadeiras, sinceras. Também louvo a Deus por isso. Porque como mãe eu também
tive assim uma oportunidade muito grande de me sentir amada, talvez como nunca me senti em outras situações, em outros relacionamentos, não ter tido a oportunidade de experimentar o amor na sua totalidade, mas me sinto tão feliz e grata a Deus porque com todos os percalços, né, eu aprendi a ser mais firme. Eu fecho essa noite, né, esse dia especial, contando uma experiência que foi a minha amiga com quem eu passei hoje, nossa querida amiga vizinha, né, a Alice, que me contou essa experiência, né. Foi minha companheira de oração, né, nós fortalecemos um pouco mais a nossa amizade também através das orações. E passamos juntas hoje, inclusive, o Dia das Mães, almoçamos juntas, e ela me contou, não hoje, ela já tinha me contado, eu falei, uma hora dessas eu vou contar, né, essa experiência. Uma esposa de pastor, acho que é a dona Ofélia Amorós, ela conta uma experiência que, um pouco antes do acidente do seu pastor Davi Morós, ela teve um sonho, e foi um sonho assim terrível e espantoso. Ela sonhou que estava numa casa e que um anjo pegou a mão dela e trouxe ela num quarto, né, tipo uma porta assim que dava para um outro espaço, né, um quarto, uma outra dimensão. E ela viu o pastor Davi Morós deitado na cama, jogado, atirado, bêbado. Aquilo deixou ela impressionada, né, de alguma maneira. E passou, né, até que teve o acidente. Ela, não sei se ela estava junto com as meninas ou só estava ele, e ele veio a falecer. E aí ela conta, né, que por ocasião do falecimento dele, ela lembrou do sonho, né? Então, de alguma maneira, ela agradeceu a Deus, que ela ficou pensando, não, nossa, mas Deus estava tentando me mostrar alguma coisa que já preparando meu espírito, quem sabe, para esse momento de despedida, porque Deus sabe todas as coisas. Deus é o único que conhece o nosso futuro. E Ele realmente está permitindo que muitas pessoas descansem já. Quem sabe umas por alguns motivos como esse, né? De talvez lá na frente passarem por situações que as levassem a se afastar de Deus e a comprometer a sua salvação eterna. E outras, né, pessoas que realmente é mistério e é desconhecido para nós. Então, com essa experiência e testemunho, né, eu quero encerrar, né, essa mensagem agradecendo a Deus que Ele deu mais uma oportunidade para nós, para nossa família, da convivência, da presença, né, da minha mãe, em especial da minha mãe. E tão preocupada sempre com a família, sempre presente nas necessidades de um e de outro, né, sempre na medida do possível, claro, mas pelo menos para nós, né, sempre foi um exemplo. E parte da minha experiência, da minha trajetória de agora em diante, né, em que eu passo a gerar conteúdos, né, não só de comportamento, mas também da saúde, né, das minhas próprias experiências de como eu venho tendo melhoras, né, nos meus tratamentos, através do estilo de vida, da alimentação. Então eu agradeço a Deus também, mãe, porque isso é um legado seu, né? Você nunca poupou esforços para colocar na nossa mesa uma melhor alimentação. E eu orei muito mesmo, eu reforço aqui, eu pedia, Senhor, honra minha mãe. Ela cuidou sempre da saúde dela, nossa. Ela nos preparou para a vida, né? Mostrou a diferença, fez a diferença e faz a diferença. Não permita que ela descanse
nesse momento, né, tem pessoas que estão conseguindo escapar, né, dessa pandemia, se fortalecendo, se recuperando, né? Falei, Senhor, não permita. Se for da sua vontade que ela descanse agora, então não permita que ela sofra mais naquele hospital. A gente longe, né? Imaginava o que ela pensava, né? Já imaginou? Eu posso morrer aqui longe da minha família. Mas eu fiquei tão feliz que quando ela saiu do hospital, a primeira coisa que ela disse, como é muito bom estar aqui com a minha família, mas a minha família, eu não posso ficar longe dos meus filhos. Esse é o verdadeiro amor de uma mãe, né? Por mais que tenha uma família inteira, né? Ainda tem aquele amor, aquele apego, né, aos seus filhos. E eu tenho uma dívida de gratidão gigantesca, né, com a minha mãe, por ela ter sido um pouco mãe da minha filha também, porque quando eu não pude ser mãe, porque eu ainda estava precisando ser mais filha, infelizmente, essa é a realidade. Mas eu louvo a Deus, né? E eu quero realmente tornar cada vez mais público esse exemplo, esse testemunho de vida, de apoio, de participação na comunidade e tantas outras coisas. E como um presente para todas vocês. Então, aí vai, né, o vídeo de uma palestra fantástica de uma psiquiatra ontem. Só fortaleceu, né, nossas crenças, né, sobre realmente o estilo de vida contribui bastante para a nossa saúde mental. E não só a nossa, como os demais, né? Então, nós estamos tentando cada vez mais, né, observar aí levar cada vez mais a sério as dicas, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu com você, mãe. E ladrão, né? A morte muitas vezes chega como um ladrão. E tá aí algo que a gente realmente machuca, dói, fere, mas a gente tem que estar preparado, porque maior é o Senhor da vida do que o Senhor da morte. E nós precisamos celebrar a vida. Nós temos que exercitar esse pensamento de valorização, enquanto a vida é a esperança, e depois da morte também há a esperança da vida eterna. Nós temos que viver isso. Nós temos que viver o Espírito de Deus na prática, para que nós possamos conseguir transpor as barreiras e as dificuldades que esse mundo nos impõe. E agora é o momento de nós exercitarmos um pouco mais a nossa fé. Aquela fé que nos moveu, né, no tempo da alegria, no tempo da bonança. É a mesma fé que vai ter que nos mover e nos ajudar no tempo das dificuldades, no tempo das perdas, da dor, né, e em especial da morte. Então eu louvo a Deus, porque se provavelmente essas lições que eu aprendi só me fortaleceram nesses últimos dias para a vida, né? Provavelmente eu estaria falando as mesmas coisas agora se minha mãe tivesse descansado. Porque teria descansado no Senhor e eu tenho aprendido a valorizar a vida, mas acima de tudo os planos de Deus. A aceitar os planos de Deus como realmente aquilo que nós temos que pôr realmente como prioridade. Desejo que a minha filha também possa ter esse sentimento de sempre fazer o bem, que essa parte de mim possa ficar muito, muito clara nela, né? As outras, talvez, de dúvidas, de insegurança, né, de devaneios, de vulnerabilidade, essa parte negativa do passado, o Espírito Santo possa apagar da mente dela e impressioná-la com as coisas boas, né, que a gente tem vivido um pouco mais recentemente, nessa experiência de educação para a vida futura, né, quem sabe mesmo para o casamento, né, eu me preocupo muito. Estou tão serena como eu estou hoje, mas eu agradeço a Deus, de coração, a todas as mães que contribuíram para que eu hoje estivesse mais plena, mais feliz, mais realizada. Então, a todas as minhas tias de coração, gratidão pelo exemplo, gratidão pelo apoio nas horas difíceis, pela palavra amiga, pelo conselho. E
vocês, né, que estão sentindo as perdas aí recentes, né, força, coragem, não merecemos nada, né, somos eternamente pecadores, salvo no nome e pelo sangue de Jesus Cristo, né, quando entendemos isso, que não somos nada sem Jesus. E essa é uma música que marcou muito a nossa história, da minha e da minha filha. Ela cresceu ouvindo essa música, Não Somos Nada Sem Jesus. E eu quero deixar aqui, né, essa mensagem. Essa mensagem é um desejo meu, né? É um desejo, é uma oração. Eu quero que minha filha, né, como mãe, é um desejo, um pedido que a minha filha possa ter esse sonho, né? Enfim, essa consciência, né? Eu talvez não seja o que mamãe sonhou para mim, nem tenha um lindo rosto para todos encantar. Mas não faz mal, pois tudo quanto quero nesta vida é que as pessoas possam ver no fundo de meu ser que os olhos são do Pai, o olhar do Pai. Olhos que encontram bem em todos ao redor, olhos de esperança e auxílio sabem transmitir, olhos compassivos e cheios de amor, compreender e consolar o sofredor, como os olhos de meu Pai, o olhar do Pai, o olhar do Pai, tal qual os olhos de meu Pai. A gente fala, a gente tem que mostrar, o exemplo fala mais alto, né? Então, mamães queridas, mamães, que vocês possam sempre ter essa consciência. Que os filhos só vão realmente ver Jesus em nós se nós tivermos uma experiência mais forte, mais real com Ele. Deixar um pouquinho de lado as preocupações com a casa, com o marido, né? Não fazermos como Marta e Maria, né? Não lembro agora quem escolheu a boa parte, mas Jesus deixou essa mensagem porque não é à toa. Já era para as mães que trabalham demais, que se dedicam demais às coisas que passam, né? É preciso também ter um momento com as coisas que não passam, né? Que ficam mais, que fortalecem mais a saúde mental e interior, do coração, emocional. Esses momentos a sós, né? De leitura, de comunhão também, em especial com Deus. Esses são os momentos que nos fortalecem, que nos preparam para as adversidades, né? E então, se você não tem essa prática, mamãe, eu digo para as outras mães, né, que vão estar, quem sabe, eventualmente vendo esse vídeo futuramente, façam de tudo, né, para ter essa consciência, né, que a vida é o maior bem que Deus nos deu, a saúde, né, e enquanto a vida é a esperança, e nós temos que cuidar, é um compromisso que nós temos, né, digamos assim, com Deus, né, é uma dívida de gratidão, né, estarmos cuidando do templo, do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, nós nos esqueçamos, né, de que o corpo é o templo do Espírito Santo e o corpo é composto pelo coração, pela mente, né, esses órgãos, né, e essa parte do nosso, em especial o cérebro, né, que se conecta com o divino.
Nós temos que estar numa condição, sempre que possível, diante de Deus é nosso dever estar com a nossa alma, com o nosso coração, né, limpo ou aberto para receber a presença plena do Espírito Santo.